Além do fato de complicações na saúde humana pelos alimentos comercializados hoje, não é só no produto final, ou seja, no consumo, que temos alguns problemas. Antes e durante o processo de industrialização e coleta da carne, temos alguns delitos, digamos. Especificamente na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, existe abatedouros ou chiqueiros de porcos que não cuidam dos dejetos de seus animais. As fezes desses porcos são jogadas através de tubos diretamente em rios e lagos, além de serem pulverizados ao ar. Isso acaba com a fauna e flora da região. Aliás, sem água não tem vida. Seria muito bom se não morasse ninguém ali, pois ao contrário. Existem vizinhanças e mais vizinhanças nos redores destes abatedouros. E eles falam que é insuportável o cheiro. É impossível receber visitas. Além do fato de estarem expostos a doenças, pois é nas fezes que eliminam-se bactérias, doenças e vírus dos animais. Não bastava apenas os dejetos dos animais estarem ali, presentes no dia a dia das famílias, também os corpos apodrecendo a céu aberto. Não precisamos ir muito longe para termos noção de como essas indústrias e empresas danificam o nosso meio ambiente. Um exemplo disso é aqui no Brasil mesmo, no Mato Grosso, onde a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, está investigando quem é o responsável por deixar dejetos e poluentes no Rio Araguaia. O principal, ou a empresa principal de suspeita é a JBS, mais conhecida como nós, para nós consumidores, como a Friboi. É interessante essa influência das indústrias sobre o meio ambiente, dizendo que são aceitáveis, mas só destroem a casa de outros animais. Uma coisa muito interessante é que se um americano hoje que tenha câncer, problema no coração ou diabetes, entrar no site das associações respectivas e buscar uma dieta melhor para evitar futuramente ou até saber lidar com o que já tem, ele vai achar recomendações que a OMS não recomendaria. Contraditório, né? Sim, é contraditório. Isso porque essas associações são mantidas por indústrias, empresas de carne, iogurte, laticínios, fast food. Pois é. A Associação Americana de Diabetes tem umas doações da Danone. Né? A Associação Americana do Coração tem como seus patrocinadores algumas empresas de fast food e algumas empresas que são donas de comércios de carne e de aves. Ou seja, quando um americano entra no site dessas respectivas associações para poder melhorar o seu estilo de vida, ele encontra um ciclo vicioso, onde ele quer escapar da doença ou ele quer saber lidar com o que ele já tem. E a forma dele saber lidar é dando mais chance para que esta destrua a sua qualidade de vida. ONGs. O que é uma ONG? ONG é uma sigla que significa Organização Não Governamental. Uma ONG é uma organização que não tem nenhuma finalidade lucrativa ou nenhuma ligação com o governo. É só uma junção de pessoas que tem a puro objetivo de fazer trabalhos de auxílio social e resolver questões importantes para a sociedade. As ONGs atuam em todas as áreas ligadas às necessidades sociais que existem hoje em dia, como exemplos de educação, saúde, emprego, formação profissional, assistência social, busca de direitos políticos, questões ambientais e proteção dos direitos animais. As ONGs funcionam a partir de reuniões de pessoas que têm o objetivo em trabalhar em determinado interesse ou em auxílio de grupo social necessitado na sociedade.
Elas podem realizar atividades de ajuda, como oferecimento de serviços, orientação jurídica e psicológica, acolhimento, educação, profissionalização e encaminhamento para os órgãos de atendimento, de acordo com as necessidades dos casos. A ONG já está se questionando se a ONG não é nada, não tem nada a ver com o governo, como ela é financiada? A, ela é propriamente financiada por doações, por doações e financiamento privado. O governo, no máximo, pode dar uns recursos para ela ajudar, mas não tem nada a ver com o governo não paga. Tudo que a ONG faz em dia é pelo povo e é com o povo. Uma das coisas que é muito procurada hoje em dia e bem recorrente são coisas que podem trazer uma vida saudável às pessoas. Muitas pessoas procuram em soluções mirabolantes ou em pílulas que possam resolver do dia para a noite. Mas ter uma vida saudável não é nenhum bicho sete cabeças ou algo que é do dia para a noite. Ter uma vida saudável são só coisas que devem ser inseridas no seu cotidiano. Coisas simples, que logo você se acostuma e que só trará benefício a você. E entre elas, que é uma das mais importantes, que é as pessoas não falam muito, que é não pular o café da manhã, que é uma das refeições mais importantes do nosso dia a dia. Porque para a gente ter uma noite de sono saudável, nós devemos dormir por 8 horas. Então, nosso corpo fica por 8 horas, no mínimo, sem comer nada, sem ter nada sem inserir nada que possa produzir energia. Tá certo que de noite o gasto é diminuído, mas mesmo assim, nós devemos inserir algo de manhã para ter algo que possa pelo menos despertar e ter força no nosso dia a dia. Uma outra prática que já é bem popular é a de exercícios físicos regularmente. Pense o seguinte, você é uma pessoa que tem uma alimentação saudável, super saudável, mas não pratica exercício, você só vai estar inserindo energia em você, mas não vai estar gastando. E isso vai trazer o acúmulo de gordura, porque a gordura é uma das principais fontes de energia do nosso corpo. E se você não gasta, o nosso corpo acumula. Outra coisa que devemos tomar cuidado no nosso dia a dia é as escolhas de compras no nosso supermercado. Coisas que a gente compra hoje em dia que a gente nem faz ideia do que tem. Coisas que têm muito açúcar, sal, ou coisas que são geradas em fábricas, quimicamente. E umas alimentações que é muito falada é o ovo. O ovo é uma das melhores alimentações que nós temos hoje em dia. Porque do ovo vem uma vida. Então, por que a gente não pode também pegar um pouquinho desses nutrientes que vem para gerar aquela vida? Outro alimento que é super falado hoje em dia para ter uma vida saudável são as castanhas. Que as castanhas, elas não alteram nossos níveis de insulina no sangue, coisa que o sal faz muito bem, mas também provoca a sensação de saciedade. Você come castanhas, você se sente mais saciado. Que não gere também aquele negócio de preciso comer mais e mais e mais, que muitas comidas hoje em dia têm esse propósito. A gente deve também reduzir a ingestão de sal e aumentar o consumo de água. Outra coisa que é não exagerar no álcool. Muitas pessoas hoje em dia exageram extremamente no álcool, que faz muito mal a nossos órgãos. O que uma pessoa deve comer, no mínimo, é uma taça de vinho. E não deve ser diariamente. E outra coisa que também não é nenhuma novidade é ter o jantar saudável. Mas você não pode também comer muito no jantar. Jantar é a sua última refeição. Se você comer muito, você vai ter muita energia e você não vai ter uma noite de sono saudável. Mas se você comer nada, você também não vai ter uma noite saudável, porque você vai ficar 8 horas dormindo, sem ingerir nada. Então você precisa ter uma alimentação saudável e regulada. Bom, existem essas práticas que eu citei, existem várias outras práticas, mas se você já seguir as que eu falei aqui, creio eu que você já vai ter uma vida muito mais saudável do que você tem hoje em dia. Bom, a obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo. O diagnóstico é feito através do índice de massa corpórea, que você pega o peso do indivíduo e divide pela altura elevado ao quadrado.
E aí, de acordo com a tabela, que é dividida entre homem e mulher, e tem a faixa etária, você vai ter uma noção de se você está acima do peso, abaixo do peso, ou incrivelmente acima do peso, e esse tipo de coisa. Bom, a obesidade tem sido algo é, meio que visto de forma normal pela sociedade, mas não é. Isso não é exatamente correto, porque a obesidade traz complicações e normalmente não faz bem para a pessoa. As complicações que podem levar a óbito seriam tipo a hipertensão, colesterol alto, apneia do sono e entre outras. Bom, resumindo, a obesidade não é algo que faça bem para as pessoas, não é algo bom para as pessoas. Então, se você quiser evitar essa situação complicada, é melhor praticar esportes, ter uma dieta, digamos assim, uma refeição mais equilibrada e tomar cuidado com excessos e abusos para que não que você não venha desenvolver a obesidade e assim acabe acarretando outros problemas. Bom, a diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, o hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A insulina é um hormônio que tem a função de quebrar as moléculas de glicose, transformando ela em energia para a manutenção das células do organismo. É, a diabetes pode causar aumento da glicemia e altas taxas podem levar a complicações do coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, a diabetes pode levar até a morte. No caso dos olhos e nervos, pode ocorrer a cegueira ou até mesmo a necessidade de amputar algum membro. A diabetes ela é dividida principalmente em dois tipos. A diabetes 1, que tem sua causa desconhecida, ela é uma doença crônica não transmitível, quer dizer, ela vem de família, ela é hereditária, vem de família. Você desenvolve se alguém da sua família já tiver tido essa doença, então a sua chance é maior. E também a do tipo 2. Ela é causada por sobrepeso, sedentarismo, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. Também tem a ver com triglicéridos elevados. Ambas as doenças são diabetes e então ela acaba gerando a má absorção da glicose por problemas com a insulina. O tratamento é basicamente tomar alguns remédios e principalmente a injeção de insulina. As doenças cardiovasculares são um grupo de doenças do coração e os vasos sanguíneos que o incluem. Entre elas existem a doença coronariana, que é uma doença dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro, a doença arterial periférica, que é uma doença dos vasos sanguíneos que irrigam os membros superiores e inferiores, a doença cardíaca reumática, que dá danos no músculo do coração e válvulas cardíacas devido à febre reumática causada por bactérias streptocócicas. A cardiopatia congênita, que é uma má formação na estrutura do coração existente desde o momento do nascimento, e a trombose venosa profunda e embolia pulmonar, que são coágulos sanguíneos nas veias das pernas, que podem se desalojar e mover para o coração e pulmões. Bom, ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, no geral, são eventos agudos causados principalmente por um bloqueio que impede que o sangue flua para o cérebro e para o coração. A razão mais comum para que isso aconteça é o acúmulo de depósitos de gordura nas paredes internas dos vasos sanguíneos que irrigam o coração e o cérebro. Os acidentes vasculares cerebrais também podem ser causados por uma hemorragia em vasos sanguíneos do cérebro ou a partir do coágulos do sangue. A causa de ataques cardíacos e AVC geralmente é uma combinação de fatores de risco, como o uso de tabaco, dietas inadequadas, obesidade, sedentarismo e uso nocivo do álcool. Bom, alguns desses problemas envolvem também hipertensão, diabetes e hiperlipidemia. Os principais sintomas das doenças cardiovasculares muitas vezes não são sintomas subjacentes dos vasos sanguíneos. Um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral podem ser o primeiro aviso de uma doença subjacente. Os sintomas mais comuns incluem dor ou desconforto, geralmente na região do peito, desconforto na região dos braços, ombro esquerdo, cotovelo, mandíbula ou costas. São os sinais mais graves, mais avançados do problema. Além disso, a pessoa pode ter dificuldade em respirar,
falta de ar, sensação de enjoo ou vômito, uma sensação de desmaio ou tontura repentina, suor frio e palidez. Mulheres são mais propensas a apresentar falta de ar, como náuseas, vômitos e dores nas costas ou na mandíbula. O sintoma mais comum em casos de acidente vascular cerebral é uma súbita fraqueza da face e dos membros superiores e inferiores, mais frequentes em um lado apenas do corpo. Entre a maioria dos sintomas estão dormência na face, braços e pernas, especialmente em apenas um lado do corpo, confusão, dificuldade para falar ou para entender, dificuldade para enxergar com um ou ambos os olhos, dificuldade para andar, tontura, perda de equilíbrio ou coordenação, dor de cabeça intensa sem causa aparente e desmaio ou inconsciência. Algumas formas de prevenção e de tratamento das doenças cardiovasculares. A cessação do tabagismo, redução do sal na dieta, consumo de frutas e vegetais, atividades físicas regularmente e evitar o uso nocivo do álcool têm se mostrado sempre muito eficazes para reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, o tratamento médico da diabetes, hipertensão e hiperlipidemia pode ser necessário também para reduzir os riscos cardiovasculares e prevenir então ataques cardíacos e posteriormente AVCs. Políticas de saúde que criam ambientes propícios para escolhas saudáveis e acessíveis são sempre essenciais para motivar as pessoas a adotarem e sempre manterem comportamentos saudáveis no dia a dia. E também tem um número de determinantes subjacentes das doenças cardiovasculares, que sempre são um reflexo das principais forças que agem nas mudanças, que regem e agem nas mudanças sociais, econômicas e culturais, a globalização, a urbanização e o envelhecimento da população. Outros determinantes mundialmente são conhecidos como as enfermidades, que incluem a pobreza, o estresse e os fatores hereditários. As doenças cardiovasculares, no geral, também podem ser impedidas com a alimentação sempre baseada em plantas, os quais muitas pessoas hoje em dia adotam, que inclusive é o próximo tema. Bom, sobre a alimentação baseada somente em plantas, ou como muitas pessoas conhecem hoje em dia como a alimentação vegana ou a vegetariana restrita, é muito comum, em um certo modo, quando se decide por retirar os produtos de origem animal da alimentação, o receio que falte algum nutriente em uma alimentação vegana, né, já decorrente da falta de alimentos de produto de origem animal. À exceção da vitamina B12, que é produzida sempre por bactérias, uma alimentação baseada exclusivamente em vegetais, bem planejada, é completa em nutrientes e também pode trazer benefícios à saúde quem a adota. Uma das principais associações americanas, a Academy of Nutrition and Dietetics, se posicionou desde 2009 sobre a segurança da adoção de dietas vegetarianas, inclusive as veganas. Portanto, não é novidade que uma alimentação vegana pode ser adotada tranquilamente quando planejada de um modo sempre adequado. Casos de desnutrição e subnutrição em famílias vegetarianas ocasionalmente aparecem na mídia e podem ser atribuídos à prática de dietas extremamente restritas sempre por pessoas sem uma orientação médica adequada. Um vegano pode adotar uma dieta inadequada, mas dietas inadequadas são sempre inadequadas independentemente do rótulo que possuem. Por exemplo, bebês nos primeiros 6 meses de vida alimentados exclusivamente por leites vegetais, ao invés de leite materno ou fórmulas, não irão obter sempre todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Do mesmo modo que se um bebê fosse alimentado com ovos batidos, por exemplo, também não obteria a nutrição adequada para o seu desenvolvimento. Apesar dos alertas em relação aos possíveis riscos de uma dieta exclusiva dos vegetais, pouco se fala dos benefícios relacionados a uma alimentação vegana sempre bem planejada. Alguns dos principais motivos são sempre as doenças que elas incluem, né? Alguns tratamentos de doenças envolvendo a alimentação planejada sempre em vegetais, baseada sempre em vegetais, incluem as doenças cardiovasculares, como foi mencionado no tema anterior, a manutenção e controle do peso e o câncer. Bom, em relação às doenças cardiovasculares, uma gama de evidências sempre apontam que dietas vegetarianas estão associadas a um menor risco desse desenvolvimento de doença. Um dos maiores estudos prospectivos realizados é o EPIC, ou European Investigation into Cancer and Nutrition, que conta com a participação de 520 mil participantes de 10 países europeus, cujos participantes foram acompanhados desde os 15 anos de idade. A manutenção e o controle do peso é uma preocupação excessiva e um fator importante para o desenvolvimento de transtornos de comportamento alimentar. Mas, por outro lado, a adoção de uma dieta ocidental clássica
rica em açúcares e sal, gorduras do tipo trans ou saturada e plena de proteínas de animais, aumenta as chances de sobrepeso e obesidade. A obesidade é um fator de risco não somente das já citadas doenças cardiovasculares, mas também de doenças como diabetes tipo 2 e o câncer. Bom, em relação ao câncer, fortes evidências também correlacionam o consumo de carne vermelha e carnes processadas ao câncer coloretal. Fortes evidências correlacionam o consumo de carne vermelha e carnes processadas ao câncer coloretal. Bom, agora em relação ao câncer. Fortes evidências correlacionam o consumo de carne vermelha e carnes processadas ao câncer coloretal. A eliminação da carne pode reduzir consideravelmente o risco de câncer de intestino. Os mecanismos ainda não são bem compreendidos pela ciência, mas acredita-se que o consumo de ferro M, que é de origem animal, pode contribuir para uma maior irritação do intestino, danificando as células do epitélio intestinal. Indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é responsável por produzir medicamentos. É uma atividade licenciada para pesquisar, desenvolver, comercializar e distribuir trocas farmacêuticas. Muitas das companhias farmacêuticas surgiram entre o final do século XIX e o início do século XX. As principais descobertas aconteceram em torno das décadas de 1920 e 1960. Nos últimos anos, surgiram os medicamentos genéricos, com a mesma fórmula dos medicamentos de marcas registradas. Características da indústria farmacêutica. Em âmbito internacional, a indústria farmacêutica se caracteriza como um oligopólio diferenciado, baseado na inovação e nas ciências, pois a criação de novos produtos é prioritária em relação às economias de escala e aos custos de produção. As empresas que lideram o setor são multinacionais, de grande porte e atuam de forma global no mercado. A principal fonte de diferenciação de produtos é, por um lado, a pesquisa e desenvolvimento, e por outro, o marketing. É necessário produzir novos medicamentos para cada paciente espiada, pois, terminado o prazo de produção, os produtos farmacêuticos ficam expostos à concorrência dos genéricos e similares. Doenças crônicas e a indústria dos remédios. Doenças crônicas, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 50% das mortes mundiais. Apesar desta realidade, a maioria delas pode ser prevenida ou controlada, possibilitando uma vida com qualidade. Seja necessário para isso conhecê-la e tratá-la. O que são doenças crônicas? São aquelas de progressão lenta e longa duração. Podem ser levadas para toda a vida, sejam silenciosas ou sintomáticas, comprometendo a qualidade de vida. Nos dois casos, apresentando risco à saúde da pessoa. Entre as principais doenças crônicas não transmissíveis estão doenças cardiovasculares, respiratórias, como bronquite, asma, TPO, rinite, hipertensão, câncer, diabetes e metabólicas, doenças metabólicas, como obesidade e diabetes. As causas de doenças crônicas não estão associadas a um fator específico. Normalmente são decorrentes de múltiplos fatores relacionados, que podem ser como obesidade, doença congênita, que se adquire ao nascer, doença genética produzida por alteração do DNA ou coexistência de doenças. Embora os fatores de risco devam ser considerados em conjunto para compreender e tratar a doença, podemos relacioná-la com hábitos de vida que influenciam-la. Para sua prevenção e controle, mudanças nos hábitos são necessárias, tanto no controle como na prevenção das doenças crônicas. O estilo de vida saudável pode melhorar a expectativa e a qualidade de vida. Considera-se processada toda a carne que foi modificada para melhorar o sabor ou prolongar o prazo de sua validade. Os métodos de processamento de carne incluem salgar, curar, fermentar ou defumar. A carne processada é geralmente composta de porco ou vaca, mas também de aves, embora também possa conter miudezas de subprodutos da carne, como sangue.
Os produtos da carne processada incluem bacon, presunto, salsicha, salame, carne enlatada, charque, cachorro-quente, carne de almoço, carne enlatada e molhos à base de carne. O processamento de carne inclui todos os processos que alteram a carne fresca, com exceção de processos mecânicos simples, como corte, trituração ou mistura. O processamento da carne começou assim que as pessoas perceberam que cozinhar e salgar prolonga a vida de carne fresca. Não se sabe quando isso aconteceu. No entanto, o processo de salgar e secagem ao sol foi registrado no Egito Antigo, enquanto ao uso de gelo e neve é creditado aos primeiros romanos. E o enlatamento foi desenvolvido por Nicolas Appert em 1810. Recebeu o prêmio por sua invenção do governo francês. A Agência Internacional de Pesquisa do Câncer da Organização Mundial da Saúde classifica a carne processada como grupo 1, cancerígena para humanos, porque o IARC encontrou evidências suficientes de que o consumo de carne processada por humanos causa câncer colateral. Um relatório de 2016 do American Institute for Cancer Research e do World Cancer Research Fund descobriu que o consumo de carne processada aumentou o risco de câncer de estômago. Um artigo de 2012 de Brian et al. Identificou Helicobacter pylori como um agente causador potencial que justifica um estudo mais aprofundado. O grande problema em alimentos processados são seus conservantes. O conservante nítrito de sódio misturado ao sal de cura é bem conhecido por seu papel na inibição do crescimento de esporos das bactérias Clostridium botulinum em carnes processadas e refrigeradas. A principal preocupação com nitrito de sódio é a formação de nitrosaminas cancerígenas em carnes que contêm nitrito de sódio. Quando a carne é carbonizada ou cozida demais, essas nitrosaminas cancerígenas também podem ser formadas a partir da reação de nitrito com as aminas secundárias sobre condições ácidas, como o que ocorre no estômago humano, bem como durante o processo de cura usado para preservar carnes, se necessário. O nitrato e o nitrito são consumidos de alimentos vegetais e também de animais, com 80% de consumo de nitrato de uma pessoa proveniente de vegetais, especialmente vegetais com folhas e raízes, como espinafre e beterraba. Alguns nitratos são convertidos em nitritos no corpo humano. O nitrito é classificado como geralmente reconhecido como seguro pelo Food and Drug Administration dos Estados Unidos da América e não é diretamente cancerígeno, ainda quando nitrato ou nitrito interagem com determinados componentes da carne vermelha, como ferro, aminas e amidas. Podem formar compostos nitrosos que podem contribuir para a associação entre um consumo de carnes processadas e maior incidência de câncer coloretal. Os laticínios, também denominados produtos lácteos, são produtos de alimentos que incluem o leite, assim como seus derivados processados, geralmente fermentados. As fábricas que produzem esses alimentos pertencem à indústria de laticínios e caracterizam-se pelo manejo de um produto altamente perecível, como o leite, que deve ser mantido sob vigilância e analisado corretamente durante todos os passos da cadeia de frio até a sua chegada ao consumidor final. A maior parte do empregado na elaboração de laticínios é o leite de vaca, embora também se possa consumir o leite procedente de outros mamíferos, como a cabra, a ovelha, em alguns países o búfalo, o camelo, o iaque e também a utilização de água. Os produtos lácteos também são conhecidos há milênios
e é bastante provável que sejam usados para consumo humano desde os tempos das antigas tribos nômades, devido à grande disponibilidade de leite dos rebanhos que eram deslocados junto com as populações humanas. A elaboração de certos laticínios, como queijo, associa-se na cultura popular aos costumes culinários dos pastores de gado. Alguns autores mencionam que mesmo pode ter acontecido com a fermentação do leite que se armazenava em vasilhas elaboradas com os estômagos dos animais. Grande parte dos laticínios provém do processamento do leite de vaca, que é composto principalmente de água, com um conteúdo aproximado de 4,8% de lactose, 3,2% de proteína, 3,7% de lipídios e 0,19% de conteúdo não proteico, bem como 0,7% de cinzas. O grande problema dos laticínios são o seu conteúdo gorduroso, devido ao leite. O conteúdo gorduroso do leite de vaca é um complexo de lipídios que existe em forma de glóbulos microscópicos de 1/4 picomilímetros em uma espécie de emulsão óleo-água ao longo da estrutura do leite. A grande maioria dos lipídios lácteos são triglicerídeos ou ésteres dos ácidos graxos, combinados com glicerol de 97 a 98%, e a menor parte desses são fosfolipídios de 0,2 a 1%, esteróis livres de 0,2% a 0,4% e traços de ácidos graxos livres. Quase 62% da gordura do leite possui tipos menores de ácidos graxos, 30% de ácidos monossaturados, ácido oleico, 4% de ácidos polissaturados, 4%, e tipos menores de ácidos graxos. O conteúdo de colesterol nos produtos lácteos estão diretamente relacionados com a concentração de ácidos graxos, de que forma que a manteiga existe 200 mg de colesterol para cada 100 gramas do produto. Como você pode ver, é uma taxa bem grande de colesterol para uma simples porção de manteiga que estamos habituados a usar todos os dias. O principal carboidrato do leite é a lactose, em proporção de 5%. Trata-se de um disacarídeo formado a partir da galactose e da glicose. A lactose forma quase 54% do total de conteúdos não gordurosos sólidos do leite. Proporciona de igual forma 30% do conteúdo calórico do leite. Quando o leite azeda, a lactose se converte em ácido lático. A lactose não é solúvel em água. Além disso, em condições favoráveis, pode servir como principal substrato na fermentação de alguns lácteos. Junto com seu alto aporte proteico, o leite contém ainda mais minerais e vitaminas. Como uma fonte importante de minerais, pode-se dizer que aporta principalmente cálcio, fósforo, magnésio e potássio, e traços de outros elementos como o zinco. Em muitos países, especialmente na Europa, o leite é a principal fonte de cálcio da dieta humana, chegando a cobrir de 60 a 80% do total de cálcio consumido. Nos países do norte da Europa, onde a quantidade de luz solar é muito reduzida, os leites e os lacticínios são a maior fonte de vitamina D na dieta.